tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de junho de 2011, terça-feira. O verbete é o 1974, 5 páginas, 46 logias e 12 máximos. O tema é projetor auxiliar dessomaticista. A especialidade é a dessomatologia. Quem preparou isso é a nossa professora, dona Marilza, que está aí hoje, assessorada pela professora Dulce. Observa só a touca dela, para vocês saberem para quem que vocês têm que dirigir as baterias. Definologia. O projetor auxiliar dessomaticista é a pessoa, homem ou mulher, o adjutor da Equipex técnica em dessomática, experiente nas vivências projetivas e bioenergéticas, servindo de agente atrator extrafísico para facilitar a soltura do psicossoma do pré-dessomante, preparando para o descarte do corpo físico, a primeira dessoma. A falta de consciência sobre a inevitabilidade da dessoma. As ressomas e dessomas de forma contínua. O hábito de pensar bem de tudo e todos. O ambiente intrafísico desarmonizado, dificultando a dessoma. A assistência preparatória do projetor ao pré-dessomante imediato. Eu li aqui apenas um pedaço do texto. Os encontros pós-dessoma junto às consciências assistidas anteriormente. Agora, nós temos na divisão da argumentologia o tópico sobre facilitadores com 7 providências facilitadoras da dessoma e preventivas quanto às interprisões grupo-kármicas a serem consideradas pela consciência lúcida. Na remissiologia, nós destacamos 5 itens. Ação extrafísica, acolhimento assistencial extrafísico, alternância interdimensional, categoria da mini-peça interassistencial e co-desaparecimento dessomático. Frase enfática. O projetor auxiliar dessomaticista é o Homo sapiens fraternus, na ação humanitária, cosmoética e interassistencial, junto à consciência dessomante, facilitando o retorno à paraprocedência. Você, projetor ou projetora, já participou com as próprias energias conscienciais sadias de algum tipo de dessoma? Como se sentiu depois ao rememorar o evento extrafísico? Agora, na bibliografia tem 2 fontes. Agora, questionamento. Aqui para a professora Marilza. Poderia explicitar a verbetógrafa da fobiologia o que é coimetropofobia? Coimetrofobia é medo de cemitérios. Tem pessoas que não vão a velório, a enterro, não conseguem ir nem do pai ou da mãe, porque tem medo de entrar no cemitério, de passar na frente, no cemitério. Poderia comentar sobre o fenômeno conhecido como visita da saúde, onde o paciente terminal tem súbita melhora da lucidez por um período e depois dessoma? Esse fenômeno comum nos hospitais poderia ser citado no verbete? Você quer falar? Eu depois falo, pode falar. O fenômeno da pessoa... A visita da saúde? A visita da saúde, ela existe quando a pessoa às vezes melhora, e às vezes são os próprios amparadores que fazem isso para preparar a pessoa para a dessoma. Isso é muito comum. Na enciclopédia a gente já fala disso. Já fala disso. Eu encaro isso como um alento para que haja despedida, para que a pessoa... Não, e é também uma espécie de aviso. De aviso. Tem várias funções, né? Tem vários tipos de alerta para esse acontecimento. Inclusive, a pessoa fazer seu retratamento com a família, com os parentes mais próximos, falar alguma coisa que deixou de comunicar durante a vida. Ouvi em outra tertúlia o professor Val dizendo que o ego é o crivo da crítica da razão.
O oposto de serenão não seria o seregão? Olha, esse seregão nós já falamos muito nisso. O crivo da crítica não deveria ser o heterocentrismo oposto ao autocentrismo? Ou o egocentrismo disfarçado de max fraternidade? Sendo que do lixo do egocentrismo não há nada de reciclável. Prova é que devido ao egocentrismo é que estamos na Terra. Até um certo ponto é isso, mas o processo é o seguinte: ser egão cosmoético. Primeira coisa, se vai colocar o cosmético, já não é egão. Então esse processo já está tudo furado. Não é bem assim. Agora, serenão já é outra coisa. É uma pessoa que é serena inteiramente, completamente. Aí a coisa muda de figura. Agora, o ego, de qualquer maneira, você não pode fugir do ego. Para analisar a consciência, tem que analisar o ego. É o ego-karma, ou a egologia, como eu chamo. De modo que eu não acho nada para mudar nisso aí, daquilo que você está falando, não. Não dá para mudar nada. Não estou vendo nada assim, lógico, que possa fazer uma renovação, uma reciclagem nas abordagens dos conceitos. Estou iniciando meus estudos em conscienciologia, portanto, ainda tenho muitas dúvidas em relação a diversos assuntos e sempre que posso assisto suas tertulias. Fale-me sobre a cremação e o processo de dessoma. Quanto tempo deve esperar para fazer a cremação? Eu acho que não deve incomodar com isso, não. De qualquer maneira, quanto mais desaparecer o corpo humano na hora que a pessoa dessoma, melhor para o dessomante. Ponha isso na sua cabeça. E atualmente as leis já estão exigindo quase 124, 48 horas para depois cremar a pessoa. Isso também ajuda, porque vê se ela está no mais ou menos. Uma outra coisa, quando a pessoa está mais para lá do que para cá, UTI, tudo isso, o processo de dor, de sofrimento, o processo infligido àquela consciência, ele diminui pela circunstância do processo. Agora, há muita ilusão e muito folclore, muita tolice em torno da tanatofobia, que é o medo do processo de morrer. E isso envolve o processo da dessomatologia. Mas essas coisas é o seguinte: eu sou favorável até quando há o problema, que já houve morte cerebral, o melhor é acabar com o corpo o mais depressa possível. Isso vai ajudar a pessoa. E cremação é muito bom porque não vai deixar que os assediadores venham explorar o corpo, mexendo na consciência que dessomou e nos parentes em torno dela, no ambiente, etc. Tal. Gostaria de saber também sobre transplante de órgão. Como ficam as pessoas que doam seus órgãos antes de dessomarem, assim como os transplantados, e sobre doação de sangue? Olha, sou favorável a tudo quanto é tipo de doação, desde que o órgão seja útil, seja bom, já não está muito usado ou alterado, ou como diz o cara, pitimbado. Órgão pitimbado não deve dar para os outros, pitimbado, que o povo gosta de falar, né? Então o problema é o seguinte: doação de sangue, eu sou 100% também favorável à doação de sangue. E olha, os hemocentros precisam sempre de mais doadores, sempre se precisa mais de sangue. Tem verbetes, tudo isso nós já falamos sobre esse assunto todo. 100% favorável à cremação, doação de órgão e doação de sangue. Sobre transcomunicação instrumental, pergunto: qual a posição da conscienciologia sobre a transcomunicação por meio de aparelho eletrônico? Olha, isso é muito bom. É bom que a turma faça bastante experiência para ver o que dá. Aqui já tem uma turma, uma equipe que está se preparando para fazer isso aí com o laboratório que está sendo construído agora. Vai entrar isso aí. Nós temos alguns aqui que já têm experiência disso, igual o Chico, etc., tal, e outros mais. De modo que o processo é estudar. Agora, se transcomunicação fosse coisa boa, depois de 150 anos de espírito, e falar de espírito e os espíritos, já tinha acontecido uma coisa boa. Tudo isso foi para o buraco. O problema é a gente estudar mesmo o negócio por dentro, os aparelhos nossos, a começar do soma. Por isso que é importante esse tema aí da nossa professora Marilza sobre a dessoma. O senhor considera importante a pesquisa para a obtenção de imagens do extrafísico ou é uma bengala para o fronto chakra? Não, essas coisas todas preciso de ver, porque eu acho que com o tempo todos esses aparelhos e instrumentos, eles vão ficar mais apurados. Pode ser que a coisa melhore, que até agora tudo que existe desde o século XIX não fez jurisprudência de nada. Nada você pode confiar. Nem o processo, por exemplo, das fotoquilha, quiliografia.
Conhece experimentos com luz infravermelha para a obtenção dessas imagens? Que fonte de pesquisa pode indicar? Não, isso existe. Nós mesmos já usamos o negócio de luz infravermelha, já usamos o processo daqueles visores de infravermelho para fazer isso. Isso eu trabalhei com isso desde a década de 60. Mas agora, ó, não tem nada assim que... O problema, você roda a roda, você sai dos aparelhos para ir para a intraconscienciologia, intraconsciencialidade. É muito importante isso. Agora, sempre é bom, quem pesquisa vai nos ajudar. Vamos fazer força. Eu quero agradecer ao nosso amigo Orlando, lá de Vitória, sobre o caso da manga abóbora. Nós estamos esperando a manga que vai chegar aí, as mudas que você mandou, que nós vamos plantar isso e seguir bonitinho aquilo que você já falou. Agora, vamos fazer o auto-revezamento com as mangas. É isso que ele está falando. Vamos entrar nessa. Eu quero te agradecer. E eu não sei se a Lucina e o Daniel, se já vieram com as mangas de manga abóbora. Depois eu tenho que saber com a turma que recebe isso. É? Ah, tá aí. Ah, você trouxe, foi hoje? Ela está acabando de chegar, até que foi bom. Eu recebi isso aqui no fim da tertúlia de ontem. Estão em cima do lance. Escuta, muito amor e carinho com isso aí, que nós vamos plantar bonitinho. É preciso entregar para a turma aí. Vamos ver quem é que vai chegar aí, da turma que faz plantação. Vamos ver quem é que chega. Agora, gente, eu queria falar para vocês que o nosso... aquele camarada que é considerado um mega cara dos vazamentos, que é o Julian Assange, ele vai estar em São Paulo aí para fazer uma palestra no dia 1 e 2 de setembro. Eu estou falando que saiu essa notícia aí na UOL. Em setembro, o discurso que pauta a nova realidade está no evento digital mais importante do ano. Então, é um evento de, vamos dizer, gente da internet, hackers e outras coisas mais. Agora, vamos ver se tem amigos nossos que vão participar disso aqui, que é importantíssimo. Se alguém quiser ver, está aqui, tem todos os dados. Alguém que vai a São Paulo em setembro, e eu, por exemplo, se estivesse lá, iria assistir a palestra do Assange, porque esse cara é piradão. Eu já vi os livros todos dele. Agora, o homem é diferente dos outros. Ele, se é com os réus, é com os réus diferentes. Se não é com os réus, ele ainda está muito operado. Sabe como é que é? Então, ele é uma pessoa controvertível. Aí, você era um cara que devia estar lá para ouvir o que o cara vai falar. Você é a sua cara. Viu? Agora, é o Wikileaks, vocês sabem. Hoje eles já fizeram outro. Hoje já tem o Leaks diferente. Fizeram outro tipo de vazamento. Que é o Find Leaks, etc. Tal, que lá desse nosso amigo aqui, ó. Que é esse aqui. Daniel Domscheit-Berg, que é o que teve a desavença com ele, caiu fora, e eles criaram um outro, que é o Find Leaks, em vez do Wikileaks. Agora, o que eu vejo é o seguinte, mostrar essa realidade é uma coisa boa, pode que é uma coisa para se pensar. Agora, fazer umas perguntas para esse cara lá, tem uma opção de pergunta que poderia ser feita. Entende? Porque ele é piradão. Esse Daniel aí escreve a respeito a vivência com ele diária. O cara é pirado. E outra coisa, esse também é um pouquinho, pelas coisas deles. Então, veja, esses hackers todos, de onde eles apareceram? Se daí a gente vê como é que é. Mas deve ter gente boa no meio, porque tem um aspecto disso, eu não sei se 5%, que é positivo. Não é tudo que é negativo. Então, como é que fica? O senhor que leu os livros dele, quais as dúvidas que o senhor tem sobre ele? O senhor faria pergunta para ele? Mas um monte. Eu vou juntar os livros todos numa hora, eu vou trazer aqui. Mas olha, só para você ter uma ideia, eu já andei falando umas coisas aqui. Só o que o Daniel está falando aqui, você nota que esse povo é uma meninada em certa situação. Entende? Quer ver? Deixa eu só ver uma coisinha rápida aqui, qualquer coisa. Ele fala aqui...
é que isso aqui ainda tem ainda que estudar e juntar com todos os livros. Por exemplo, esse aqui, que é um cara, olha a cara dele, você vê que ele tem alguma coisa esquisitinha. Esse ganha de você com a cara dele, olha aqui. Vocês estão vendo a cara, esse aqui de cima? É ele. Não, mas não é um cara que chama atenção? Olha a cara dele, presta atenção. Esse é o Daniel. E é o que falava a verdade para ele. Pelas coisas que eu já li, o Daniel parece menos alterado do que o Assange. Sabe como é que é? Agora, por exemplo, o Daniel está falando em tatuagem, falando isso bonito. Ele queria fazer uma tatuagem do Wikileaks nas costas, aquele negócio todo. Parece que andou até fazendo e tal. Agora, outra coisa. O problema do Assange de se isolar na floresta. Isso é uma cabeça. Mostra que ele não é bobo, com todas as coisas dele. É por causa do processo da energia. Ele não sabe o que é isso. Mas ele está seguindo a inspiração ou o instinto dele corretamente. Então é uma coisa para se pensar. Agora, aqui tem uma série de coisas, os processos dele, bebidas, excesso, essas coisas todas tem aqui que eles falam lá. Outra coisa, como é que eles querem? Ficamos com ódio danado. Ponto. Essa é a frase que eles querem. Quer dizer, é o cara que é um meninão. Tem uma opção de besteira. Isso é ele aí que está escrevendo sobre todos eles. Ficamos com ódio danado. Você já viu só? Agora, como é que fica? Eu tenho que juntar e trazer para vocês os livros e mostrar. Eu já mostrei um deles aqui que eu li todo, está lá marcado. Mas eu quero é ter a noção geral para a gente ter uma noção disso. Eu acho que o hackerismo, há muito tempo eu já falei isso, há mais de ano, uns 2 anos aí. Eu falei assim, falei para meu filho, inclusive, o hackerismo é uma das coisas mais sérias que apareceram na face da Terra. Se vê para onde vai isso. Você não está de acordo comigo? Não é verdade? Então, o Assange, para mim, não teve notícia, novidade nenhuma. Eu já esperava alguma coisa nesse sentido. De modo que vamos aguardar para ver, como diz no seriado americano, to be continued. Isso aí vai ter muitos episódios na frente. Vamos aguardar para ver o que vai dar. Gente, eu agora entrego a vocês a professora Marilza, que está aqui, tá certo? Olha, você precisa falar alguma coisa, você vai estudar os fenômenos, já está estudando a dessoma. Fenômeno de dessoma está assim, ó. Olha aqui, está vendo? Ó? Você já incorporou a dinâmica. Você já fez um trabalho bom. Olha, filhote do seu serviço. Viu? Dividendo do seu serviço. Muito bom. Vai para o FET. Marilza, parabéns pelo verbete. Aqui na letra A, na antonimologia, você coloca no número 6, consim perdulária energossomática. Pode. Você pode explicar essa condição? Pode. Eu entendo como a consim perdulária energossomática Usa toda a sua heterocrítica. a pessoa histriônica, aquela pessoa que gesticula muito, que tem muita energia, logicamente, mas ela não dá utilidade a isso. Ela não se percebe que, no momento que ela se centrar, que ela pode ajudar as pessoas, ela pode direcionar o processo energético dela de forma mais positiva para a assistencialidade, para evoluir, para cuidar dos assuntos da conscienciologia, da consciência em si. Então, ela desperdiça energia, desperdiça tempo dela e dos outros e não consegue fazer nada de útil, nem em prol dela, nem em prol dos outros. Ela ainda não entendeu o processo da assistencialidade. Tá ok, obrigada. Ok? Respondi? Sim, obrigada. Pois não. Marilza, Oi? aqui na primeira página, Sim. na fatologia, na 5ª linha, você fala o ambiente intrafísico desarmonizado, dificultando a dessoma, e em seguida você fala o ambiente intrafísico propício à dessoma. Você pode falar dos dois? O que é um, o que é outro, o que seria mais otimizador e melhor? O que acontece? A gente tem visto muitos casos em que
pelo ambiente ser desarmonizado, não propício à dessoma do doente terminal que está naquela casa, a dessoma não pode acontecer. Às vezes até os amparadores querem chegar, montar o paracampo para fazer a dessoma e não conseguem, porque o ambiente intrafísico está muito denso, muito desarmonioso. Eu mesmo já participei intrafisicamente de algumas situações em que o doente teve que ser removido daquele ambiente intrafísico para o ambiente neutro, onde aconteceu a dessoma tempos depois. Entendeu? Isso desarmoniza a própria consciência que está dessomando. É prejudicial para ela e para o ambiente intrafísico do ambiente físico. E o ambiente propício à dessoma, a gente observa em que os parentes, a pessoa que está cuidando do pré-dessomante, tem uma harmonia interna, consegue ajudar, estabilizar uma situação harmoniosa em que esse doente, esse pré-dessomante, consegue fazer a transição, consegue fazer a dessoma de uma forma harmoniosa, né? Eu acho que nós aqui no intrafísico ainda não estamos acostumados, como eu falo aqui também na patologia, as dessomas estão acontecendo aí, as ressomas e as dessomas, né? A cada instante, a cada minuto está acontecendo. E é sempre um auê, quando está próximo a mim. Enquanto está no outro, eu não me percebo disso. As pessoas vivem a síndrome do Matusalém, né? Acham que vão viver eternamente. E não é o que acontece, é uma realidade. A minha proposta com o verbete é que isso passe a ser no dia a dia. Você não vai criar uma psicose porque vai dessomar de uma hora para outra. Mas você precisa aprender a lidar e criar esses ambientes à medida que a necessidade se faz presente. Ok? Ok, obrigado. Quem é que está? É você agora, Djalma, por favor. Marilza, parabéns. O verbete está muito bom. Obrigada. Acho muito relevante o tema. E aqui na tecnologia, na página 35, você podia falar um pouquinho mais das paratécnicas de repasse energético à pré-consciex? Sim. O que acontece? Às vezes, a gente é chamado para ajudar numa dessoma, justamente porque a nossa condição de dessomado, o nosso processo energético, é similar àquele dessomante. Então, a gente faz a interface entre a equipe extrafísica, dos amparadores propriamente dito, técnicos em dessomas, e o próprio dessomante. Essas técnicas vão desde você espairar o psicossoma por cima do dessomante, ser o agente atrator, puxando o psicossoma do pré-dessomante. Então, só quando ele está totalmente desligado, fora do corpo físico, debilitado, é que aí é como se fosse um ímã. A gente atua como um ímã, a gente atua mesmo. Puxa aquele psicossoma para si, e só a partir daí é que a equipe extrafísica é que faz a rotura do cordão de prata. Entendeu? Aí é que se dá a dessoma. Então, o que acontece? A partir daí se retira aquele psicossoma desfalecido e é entregue à equipe de amparadores que vão encaminhar aquela recém-consciex. Ok? Existe um outro perpasse também, que é você vir, quer dizer, o projetor vir também com as suas energias conscienciais, rígidas, sadias, enche de energia por cima com as paramãos e depois faz um convite e vem comigo, olha só, eu sou igual a você, entendeu? Faz um convite amável, cosmoético, amigável e inspira confiança naquela pré-consciex, naquela consinha ainda, né? Pré-consciex, e ele vem como se fosse para dar um passeio. É tudo muito em uma harmonia.
harmonia muito grande, uma cosmoética pairando no ar. E é um trabalho, né, eu coloco aqui no verbete, a consciência tranquila. Você, após participar como auxiliar numa dessoma, e você volta ao corpo com toda a lembrança, a sensação que você tem é do dever cumprido, a consciência está tranquila. Muito obrigado. Nada. Marilza, Rosa Ramalho, a pergunta que eu vou te fazer, eu acho que praticamente você já respondeu com essa aí. Mas é assim, tudo isso que você está colocando é que você já tem essa experiência de participar dessa Equipex, né? Tem alguns anos que eu trabalho com a projeção, né? E eu me sinto realmente uma privilegiada de contar com a confiança da equipe extrafísica para os trabalhos extrafísicos de uma forma geral. Eu me percebo no extrafísico que eu não crio condição para trabalhar no extrafísico, não, sabe? Eu aceito as sugestões dos amparadores. Eu acho que a intencionalidade nossa em querer ajudar o outro, em se disponibilizar para ajudar no processo da projeção, né, eu digo que a projeciologia é de utilidade pública, né? Então, a sua predisposição a isso, a sua intencionalidade é que vai te ajudar a que a equipe extrafísica te confie em você. Sabe que pode contar com você. O que é isso? Ela sabe que pode contar com aquele projetor. Sim. Então, essa experiência de dessomacista pessoal. E essa experiência grupal, você já participou de alguma? Já participei de dessomas grupais também. E a equipe é muito grande, assim? Junta-se uma equipe maior, mas existe uma participação também muito maior de vários projetores, né? Mesmo que eles sejam inconscientes do que estão fazendo no extrafísico. A participação é muito grande, extrafísico, quando tem algum movimento assim que vai haver uma dessoma grupal. E, no caso, o objetivo da CONSIM, né, participar, seria mais a doação também da energia... É o processo energético. Né? É o processo energético. Uhum. Eu tenho a impressão que o processo... Não, é isso mesmo. O processo energético do projetor, ele ameniza o primeiro choque pós-dessoma. Ele ameniza. O ambiente não fica tão diferenciado, entendeu? Do ambiente intrafísico, por causa das energias do projetor. Como acontece, mais ou menos? Há uma reposição ao dessomante dessa energia, a doação da CONSIM, para que depois possa fazer o desligamento? É criado uma energosfera, mesclada pelas energias dos projetores e as energias dos amparadores. E dentro desse ambiente mesclado é que se passa, tipo um bolsão, é que se passam as dessomas grupais. É que são recebidos, né, as recém-consciex. Esse bolsão seria como se fosse um hospital intermediário? Não, e um bolsão mesmo. Ali? Não, um bolsão mesmo de energia. A partir daí é que eles serão encaminhados para hospitais, para outros locais, para terem assistência devida. Tá bom, obrigada, viu? Nada. Tenho problema devido a um barulho que escuto bem no centro da minha cabeça, na região do hipotálamo, parecido com o ruído de um grilo. E esse som é contínuo, só que tem um detalhe, não era perturbador. Mas, de repente, a partir do momento que comecei a trabalhar com as energias, esse barulho tem ficado mais intenso e daí, sim, ficou perturbador. O processo de trabalhar com energia desencadeou eventos como vozes, visão de vultos, desdobramento involuntário, e quando tento fazer uma meditação, esse barulho aumenta muito. Penso procurar o neurologista como sendo a solução mais sábia a tomar, mas antes preciso de aconselhamento de alguém que tenha uma vivência nessa área e que possa me dar instruções sobre a forma correta de trabalhar com minhas energias, para que não seja alvo de objeções,
pois me deprimo com muita facilidade, sem motivo algum. Tenho 31 anos, sou professor e estudante. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, é bom você escutar muita gente, não só ver os aparelhos na sua cabeça, tocar para ver tudo que tem aí, dar uma geral internamente, mas é bom você escutar também um otologista, que possa ver a opinião dele sobre esse assunto. E outra coisa, seria bom investigar qual foi a causa que trouxe isso, a etiologia desse seu tinnitus, ou zumbido, ou qualquer coisa nesse sentido. Quase sempre tem algum processo traumático. Eu, por exemplo, eu tenho esse ouvido, isso aí, desde 1970, quando eu tive um acidente que rachou a minha cabeça. Então é preciso examinar em você também, lá pelo otologista, a cóclea, como é que está o processo da cóclea com o tímpano e o processo dos ouvidos. O que é que tem? Porque isso tem relação uma coisa com outra. Agora, outra coisa, eu vou te dar uma recomendação. Nunca coloque nada nos seus ouvidos. Fone de ouvido, qualquer coisa nesse sentido. Não usa nada. Nem quando estiver fazendo um frio, igual aqui hoje, por exemplo, que de madrugada estava 2 graus abaixo de zero por aqui. Não use nada para tapar o ouvido, que isso vai piorar seus processos. Outra coisa séria. O que piora mais o problema de zumbido é quando a pessoa fica esgotadinha, estafada. Não é bom você arranjar um ambiente que exija muito, vamos dizer, de você, do seu sistema nervoso, qualquer alteração nesse sentido. Quanto mais tranquilidade você tenha, melhor para funcionar. Agora, outra coisa séria, comece a estudar o EV, estado vibracional da pessoa, ver como é que você faz assimilação e desassimilação. Pelo EV, você pode controlar o processo do ouvido e liquidar com ele temporariamente. Depende do seu processo. Então, domine as energias, que é a melhor terapêutica que você pode procurar. Mas sempre é bom ver os outros aparelhos, exames, fazer a semiologia médica, tudo que eles pediram. Ontem enviei um questionamento sobre o alto preço dos cursos. Acredito que os teletertulianos não queiram gratuidade nos cursos, apenas que fossem mais em conta. As duas coisas querem. Sabemos que as pesquisas, montagem dos cursos geram gastos que vocês precisam manter a instituição. Apenas achamos os cursos inviáveis, pois são sempre caros. Exemplo, tenepsograma 300 para 2 dias, 40 manobras 400 por 4 dias, ECP1 780 módulo 1. Poderiam pensar em curso online a um preço onde pudesse pagar pelo que vamos aprender? Já tem curso online, inclusive da Apex. É bom entrar. Você tem os dados aí da Apex para falar com ela? Agora aqui, ela fala assim, não se ofenda com as minhas perguntas, pois acho os seus ensinamentos os mais avançados que já vi e gostaria de mudar a minha existência. Desculpe se ofendi. Você não me ofendeu, não. Pode meter, desancar, julgar madeira em cima. Nós estamos aí para isso. A única coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, é que é muita gente que reclama de preço, inclusive você. Agora você falou, 300 para 2 dias, 400 para 4 dias. Então eu vou ler aqui esse que eu estava falando aqui, do Júlia Sandi. São 2 dias, adivinha, com 20% de desconto, 1.320. Presta atenção, aqui, ó, São Paulo, está aqui. Olha os cursos que estão dando, olha os negócios que estão, olha a conferência. 2 dias, aqui. E não fala de evolução. 1.320. Agora sabe quanto é o preço mesmo? É 1.650. Está aqui, gente, ó, o UOL. Então, vocês estão entendendo aí, ó, minha amiga, o que é que eu estou falando? Estão reclamando de barriga cheia. O problema é que as coisas sérias hoje, os preços são esses. E nós estamos abaixo do preço médio da praça. Vamos entender bem isso. O que é engraçado é que coincidiu com esse negócio do Arsênio. Não, e o detalhe é assim, nesses 2 dias, na realidade, já são 3 horas cada dia, 4 horas cada dia. Só. É uma palestra. Coffee break, e é uma palestra de cada não tem um. boca livre, uma palestrinha. Outra coisa, eles não dão mais hora para você questionar nem nada. Não tem isso não. Nós damos e a vovozinha? Fica de 9 horas até as 8 da noite, direto. E o povo está reclamando. E outra coisa, é técnico. Eu não estou ofendido, com embasamento Você antigo. está totalmente desculpada pela sua, sem saber a realidade nossa. Agora, ó, qualquer coisa pode escrever mais, que eu estou aqui de braços abertos e ouvidos atentos, sem
zumbido. Para escutar você. Ô, Valdo, quando a gente vai fazer o TMK para o CPC, o pessoal fala do preço. Então, lá na unidade de Belo Horizonte, foi feito as contas que o CPC, em número de horas, ele fica mais barato do que qualquer curso ou academia. Curso de inglês, de espanhol, academias, em termos de valor hora. Entendeu? Sim. Então, o pessoal só vê o montante final. É de mão de obra. Isso agora, sem contar... nós podemos fazer esses preços mais baratos do jeito que nós temos hoje, porque nós não temos mão de obra. Se fosse pagar isso por tudo, é voluntário. O povo não entende o voluntariado. Sem falar o valor da informação que é passada, né? Em termos só de hora, o valor da informação e, como você comentou aí, a abertura que existe dentro da sala de aula. Eu quero falar que, do ponto de vista da minha estilística, eu sou favorável a tudo grátis. Eu sou da gratuidade. É tanto que esse curso não é um curso que eu dou todo dia 2 horas, com direito a uma opção de coisa aí para a turma, inclusive a gente dá verbete de tudo arrumado. E outra coisa, dia sim, dia não, todo dia, a semana inteira, o ano inteiro, o mês inteiro. Isso já vão para 9 anos. Está entendendo? Nós estamos agora no 9º ano já funcionando. Agora, eu sou favorável, por exemplo, que meus livros fiquem tudo gratuito para fazer download, eles estão começando a mexer com isso. Agora, até agora nós não fizemos isso, porque senão, se eu não tivesse cobrado pelos livros para dar para as instituições, nós não teríamos feito nada disso aqui, nem eu teria tido oportunidade de falar com vocês. Por exemplo, o mês que vem nós queremos fazer uma tempestade publicitária aí para chamar os intermissivistas. Mas onde é que nós vamos arranjar esse dinheiro? Nós temos que pensar, o negócio está difícil. Agora, outro. Estou iniciando um trabalho de GPC Greenvex e gostaria de saber se é uma ideia viável escrever um verbete em grupo. Não, escrever verbete em grupo não. Você pode fazer uma antologia, um livro. A enciclopédia da Conscienciologia só admite autores individualmente. Isso é de propósito, que é processo de enciclopédia internacional. É como funciona. Quando junta uma porção e distribui a responsabilidade, tem que fazer antologia, é livro. Faça livro depois. Agora, verbete não, é só o seu, para a gente desancar, liquidar com você, se for preciso. Poderia discorrer e aprofundar na tabela de progressões, é com você. Tabela de progressões permanentes, os seguintes quesitos: anti-ecologia, reordex, emocionalismo, discernimento, percepções e parapercepções. Está na progressões permanentes. Você viu onde é que é? Anti-ecologia, reordex, emocionalismo, discernimento. É ele que está falando, não sei se está aí, mas parece que é isso. Antagonismologia? Vocês acharam isso em algum lugar? Não. Então o processo é esse. Então, agora veja aí. Anti-ecologia e reordex. Emocionalismo e discernimento. Percepções e parapercepções. Isso tudo tem nos nossos verbetes, a gente está falando. Você quer que eu falo aqui? Pode falar. Anti-ecologia e reordex. A anti-ecologia, por exemplo, é uma coisa negativa e patológica que estão transformando a Terra numa lixeira planetária. A reordex é o contrário, ela está fazendo a melhoria do processo da Terra do ponto de vista da consciencialidade. Emocionalismo. Emocionalismo é o processo de bicho do ser humano que ainda é proto-reptiliano. É aquele animal subhumano que ainda está dentro da pessoa. Ela precisa de caminhar para o discernimento. Boa vontade, boa intenção, muita gente morre prematuramente, está enterrada ou cremada. O que interessa é discernir. Discernir é distinguir o que presta daquilo que não presta, a coisa que é nova daquilo que está demodê, ultrapassado. E percepções e parapercepções. Percepções, por exemplo, é você olhar, você cheirar, você ouvir, você apalpar, você tatear. Isso é percepção do corpo. Parapercepções é a clarividência, é sair do corpo, é exteriorizar a energia, sabendo o que você está fazendo, é fazer assimilação simpática das energias, desassimilação simpática das energias. Isso é parapercepção. Gente, então voltamos novamente a Marilza para vocês. Desculpa, Cris. Você entrega a desculpa para mim, você vai aparecer por aí.
Marisa, Oi. vamos abusar um pouquinho de você então. Na neossinapsologia, página 35, você fala das neossinapses, da longevidade produtiva e interassistencial. Como você está numa idade, na melhor idade, fala um pouco para a gente disso daí. Olha, todo mundo tem a peculiaridade da sua história. A minha, eu acho que tem mais peculiaridade, porque se alguém dissesse para mim há uns anos atrás que eu ia parar aqui no CIAEC defender uma tertúlia, eu disse, não tem nada a ver, né? Eu até mandei uma pergunta que uma vez acho que a Mabel e a Amir estavam trocando ideia, né? E eu mandei sobre a pessoa de uma certa idade que se acha improdutiva. Aí eu mandei, o Valdo até falou meu nome aí, que eu não estava no tertúlia porque eu estava fazendo meu verbete. E é muito gostoso, hoje eu identifiquei em mim o estresse super positivo. Eu fiquei muito feliz quando terminei o verbete, fiquei muito feliz em fazer o verbete, me senti capaz. E um dos motivos que eu queria muito fazer o verbete, além da satisfação pessoal, fazer essa participação na enciclopédia, era dar um exemplo mesmo da terceira idade produtiva, em condições de produzir. É claro que eu não vou produzir daqui para frente, né? Eu estou com 69 anos, na mesma escala que o jovem. Mas eu me sinto capaz de produzir um pouco mais. E enquanto eu puder, eu vou tentar produzir bem, cada vez melhor. Né? E eu tive que lutar com vários processos internos. Eu achei que foi muito positivo, muito válido. A satisfação de estar aqui hoje é muito grande, né? E o carinho, a amizade, o apoio de todos, da equipe dos herbetógrafos, está a Dulce aqui do meu lado. Então, minha nora acabou de chegar. Então, é muito positivo. Eu acho que as pessoas não devem se limitar só porque tem 50 ou 60 anos, 45. Eu acho que deve tentar extrair o máximo que puder enquanto está por aqui, porque é isso que nós vamos levar depois. Hoje, a minha preocupação é como eu vou ser depois da dessoma. Como eu vou estar pós-dessoma? Mais lúcida, com mais conhecimento, com capacidade de partir logo para o amparo, para um curso intermissivo. Então, todo o meu projeto daqui para frente é isso. Eu sei que tudo que eu fizer hoje, eu vou auferir os lucros disso pós-dessoma. A minha proposta é essa hoje. É muito positivo e vale a pena. Quem quiser conseguir isso. Ok? Okay. Eu aqui en el B. En la página 37, en la acabativa, você está falando em los abordagens detalhistas. No número 9, você fala de inocência, como está referido a el auxiliar, projetor auxiliar de somatista. O que você quer dizer com isso de inocência? Inocência é um verbete em que fala justamente da inocência da pessoa vivenciar algo. Isso não é aquela inocência infantilizada. Eu entendi como a naturalidade como as pessoas fazem determinadas coisas. Eu, quando vi esse verbete, eu falei assim, gente, a vida toda eu vivenciei o parapsiquismo com uma certa inocência. Né? Eu não tinha preocupação de um dia escrever um livro sobre projeções da consciência. Eu não tinha a preocupação que um dia eu estaria aqui falando sobre uma experiência extrafísica. Eu apenas fazia. E vivenciava. Né? Eu tive muita sorte, eu nunca tive problema com parapsiquismo. Meu parapsiquismo foi desenvolvendo de uma forma muito benigna. E sempre procurando ajudar as pessoas. Então,
Hoje em dia, por exemplo, que a gente está revisando o livro, a Dulce aqui está me ajudando a revisar o livro, quando ela faz certas cobranças, da forma que eu coloco no livro, eu digo assim, mas eu não tinha essa intenção, eu só vivenciava. Então, o verbete me veio isso, veio eu ver a minha inocência nesse período em que eu estava trabalhando para ajudar as pessoas na assistência, sempre tive essa preocupação, minha intencionalidade sempre foi essa, e eu vi essa inocência, por isso eu coloquei aqui, porque o projetor, ele tem que ter uma certa inocência, ele não, uma certa, né, que eu estou falando, uma certa inocência, para ele poder ser bom naquilo que ele está fazendo. Ele tem que ter uma certa ingenuidade na hora, por exemplo, que vai ajudar na dessoma. Eu não sei se eu estou conseguindo passar por você, mas eu acho que a inocência aqui do parapsiquismo vai ajudar muito. Você passou estupendamente. Ok, obrigada. Mas pode ser que está fazendo esse livro e eu não Por sabia. isso, por isso que eu coloquei esse verbete aqui. Até a minha preceptora aqui perguntando, mas a inocência você deixa, porque é assim que eu me sentia na época. Para mim tudo eram flores, era ótimo sair do corpo, ajudar as pessoas. Então, havia uma alegria infantil dentro de mim, como existe até hoje. É um livro sobre o quê? É projeções, relatos projetivos. Obrigada. Espero que até o final do ano esteja aí. Olha a técnica da numerologia, que é isso que eu fiz com você. Marisa, Oi? é Socorro. Na página 35, na parafatologia, a segunda linha de baixo para cima, são duas questões. A primeira é a linha vermelha com amparo, e o que vem seguido, os encontros pós-dessoma junto às consciências assistidas anteriormente. Você teve alguma experiência nesse segundo? Tenho. Olha, a linha vermelha com amparo faz lembrar aquele telefone vermelho que tinha antigamente entre o Kennedy e lá a Rússia, né? Havia uma briga muito grande entre os Estados Unidos e a Rússia, mas havia uma linha vermelha em que eles se comunicavam quase que diariamente para tentar contemporizar as questões políticas de um lado e do outro. Então, na verdade, essa linha vermelha com o amparo, quando foi colocada aqui, foi colocada lembrando disso. O que é você ter a disponibilidade para o amparador? Você tem que ter uma linha vermelha com ele, você tem que ter uma conexão direta. Você tem que ter criado um código entre você e o amparo. A hora que dá um zumbido no ouvido, que você sente uma meia sonolência, a hora que você sentir um torpor, você sabe que você está sendo chamada para o amparo, para fazer alguma coisa no extrafísico. Aí é onde vem a inocência. Você vai, trabalha energia, vai se deitar, diz, eu vou fazer um trabalho extrafísico aqui, avisa a família, tranca a porta do quarto, se joga na cama de qualquer maneira. Aí entra a inocência. Você não sabe o que vai fazer, mas sabe que vai ser útil. Sabe que o amparador está precisando das suas energias para alguma coisa. E você vai na inocência, sem questionamento. Era o que eu fazia. E o segundo, esse... Os encontros pós-dessoma, eu costumo, né? Quando eu ajudava lá na dessoma, de vez em quando a gente ia aí nos hospitais olhar como é que estava aquela pessoa que você ajudou. Nesses hospitais extrafísicos também, esses ambientes, a gente também vai jogar um pouco de energia para aqueles mais carentes, de energias mais densas. Então, a assistência continua. E a gente já fez alguns encontros, já teve alguns encontros aí no extrafísico com consciex que nós ajudamos a dessomar. É muito positivo isso, é muito bom a gente saber quando a pessoa está melhorando, vai acompanhando o tratamento, né? A minha mãe mesmo, que eu ajudei na dessoma, a minha mãe, eu acompanhei, ela levou 20 anos para se recuperar, que ela dessomou bem alterada. Então, ela levou 20 anos para melhorar, para estar em condições. Aí eu falava para minhas irmãs iam para os locais, a mamãe está assim, está assim. Não dá, ela ainda está se recuperando, ela está assim, ela está assada. Então, isso também te dá uma segurança em relação aos entes queridos, aos amigos,
a você mesmo o seu trabalho, como é que anda. Isso tudo você vai fazendo esse levantamento, né? Vai te dando mais confiança para você continuar o que está fazendo. Tenho amigos, inclusive, de infância que são maçons e que reiteradas vezes têm me convidado para entrar na maçonaria. Tenho lido muito a respeito e vejo alguns pontos que conflitam com o princípio da descrença que vivencio. O que o senhor pensa a respeito? Olha, eu quero te dizer que eu sou mestre maçom, mas eu entrei na maçonaria, fiquei 6 meses e eles me deram o kit plástico da história. Agora, o que se passa? A maçonaria é necessário que a pessoa veja o que ela pode ser útil para você e o que você pode ser útil para os outros. A maçonaria tem um aspecto interassistencial muito forte que não pode ser desprezado nunca. Outra coisa, do ponto de vista profissional, se você é uma pessoa, por exemplo, tipo mascate, que tem que viajar muito, tem dromomania dentro da profissão, para poder vender as coisas ou apresentar amostras de processos industriais, etc., a maçonaria é importantíssima, porque em qualquer lugar que você for de novidade, você vai poder ter uns irmãos que vão te ajudar. Os irmãos maçons que abrem o caminho para você. Então, esse é um aspecto também prático, objetivo, como se lá fosse um clube, por exemplo, social, industrial, comercial, do jeito que tem o Rotary, do jeito que tem o Lions e outras coisas mais. A maçonaria também tem esse outro aspecto. Agora, do ponto de vista, por que é que eu deixei? Eu deixei porque eu já conhecia tudo a maçonaria, o que estava sendo feito de assistência lá, eu estava fazendo muito mais fora, com outras instituições. Foi por isso que eu saí. Agora, penso que é um caso que cada pessoa tem que estudar de acordo com o temperamento e a circunstância da vida da pessoa dentro do contexto atual, no momento evolutivo. Estou passando por um processo angustiante há 1 ano e meio. Estou edificando uma empresa que está dando certo aos poucos, mas cometi a maior burrada da minha vida no início do ano passado, quando tentei fazer um marketing indevido pelo fato de, na época, possuir poucos clientes e querer crescer rápido. Foi um ato fruto de ansiosismo e ausência de cosmoética. Isso não me trouxe maiores prejuízos capazes de prejudicar meu negócio. Ocorre que não consigo me perdoar pelo ocorrido e não consigo me desvencilhar da culpa eterna dentro de mim. Não consigo esquecer. Pode me ajudar? Então, a primeira coisa é a seguinte: faça assistência a determinadas pessoas que você supostamente pode julgar que tenha prejudicado. Com isso, você limpa a sua cabeça, você não vai ficar dentro de interprisão grupo carne. E o mais, procure fazer os negócios corretamente, com cosmoética dentro da sua empresa. Isso vai ajudar tudo e você vai esquecer os processos. Agora, não fica bancando a criança. Esse negócio da pessoa ficar com autoculpa, sem procurar limpar aquilo que ela fez, é coisa de sub-humano, é proto-reptiliano, é processo animal. Esqueça isso. Limpa logo esse negócio. A partir desse momento, não fica mais se culpando. Haja, faz alguma coisa em favor para limpar a situação. A verbetóloga pode nos falar sobre sua primeira ajuda auxiliar dessomaticista. Qual a sua ligação com essa consciência? Primeira... Eu posso contar uma, porque primeira é difícil, né? Você... Vamos dizer, a primeira que eu lembro, que eu tive uma rememoração. Bom, eu vou relatar então o que eu conto no livro. Eu tinha um vizinho que ele tinha Alzheimer e eles eram do Sul. E depois eu mudei desse apartamento, fui morar no mesmo bairro, mas em outro apartamento lá no Rio de Janeiro. E uma noite o filho dele me telefona, dizendo que ele estava muito mal, se eu podia ajudá-lo a encontrar um resgate que fosse lá. Eu tentei fazer os contatos telefônicos e tal. Depois eu pressenti, né? Eu tive assim um insight que ele dessomaria naquela noite. Então, eu falei para o meu marido na época, falei assim, eu vou deitar que eu acho que o seu fulano vai dessomar essa noite. Aí fui para o quarto, saí do corpo, fui lá e vi que havia o processo realmente da dessoma.
o rapaz estava muito desesperado, um desses casos que foi perguntado aí. O rapaz, embora estudante de medicina, ele estava vendo que o pai estava piorando o quadro, né, que provavelmente vinha dessomar naquela noite, e ele ficou muito nervoso. O médico foi embora e o filho ficou ali na iminência da perda do pai. Então, nesse caso, eu tive que ajudar a acalmar o ambiente extrafísico, que era um pouco tumultuado, eles brigavam muito entre eles, para poder ajudar o senhor a sair do corpo e efetuar a dessoma. Eu, então, voltei para o corpo e falei para o meu ex-marido, seu fulano já foi. Daí, nesse meio tempo, o telefone tocou, avisando que ele havia dessomado. Isso já era de madrugada. As dessomas são tão tranquilas. Se alguém tem rememoração de momento de dessoma, tem uma retrocognição de alguma vida no momento da dessoma, é interessante observar o seguinte: por pior que o corpo esteja, por mais doente, mais sofrido, mais dolorido, no momento que a consciência é retirada daquele corpo, ela sai do corpo, todo o sofrimento acaba. O sofrimento é do corpo físico. A questão que perguntaram ainda há pouco sobre doação de órgão. Eu sou doadora de órgão, fui doadora de sangue. E a questão é o seguinte: todo o processo físico fica no corpo físico. Então, você doou um rim, doou um pedaço do baço, do pâncreas, né, que estão fazendo aí agora por causa da diabetes, um pedaço do fígado para a recuperação do fígado. Isso tudo fica no corpo físico. Se você conseguir fazer essa conscientização, essa autoconscientização, você passa para a dessoma sem se preocupar se amanhã você vai precisar do rim, do útero, de qualquer coisa. Você doou um órgão, né? Doei. Seria bom falar que órgão foi, de que modo, como é, para explicitar o processo aí, seria bom. Pois é, tem 20 e poucos anos que eu fiz a doação de um rim para o meu filho. Quer dizer, ela só tem um rim. Eu fiz por isso que ela é séria, ela não ri muito. Isso é que não acontece. Isso é que não acontece. Bom, pois é. Então, eu fiz lacradura de tropas. Aí uma vizinha falou assim: nossa, e quando você morrer, você não vai poder ter mais filhos? Eu disse: é claro que eu vou, o corpo é outro. Preste atenção, gente. Né? O psicossoma não tem órgãos nenhum. E os órgãos físicos são desse corpo físico. Assim como esse corpo físico pode ser cremado ou se deteriorar eternamente embaixo da terra, aí, você não vai precisar mais dele. Nada que é físico, nós vamos precisar no extrafísico. Isso é importante ficar bem claro. Entenderam? Então, no momento que a consciência passa pela dessoma, que ela vira consciex, as dores físicas passaram, elas podem ficarem somatizadas. É diferente. A sensação de que ainda tem a dor daquele órgão. Entendeu? Então, essa sensação, através do esclarecimento, que é colocado no extrafísico, né, para as pessoas: você não tem mais esse órgão aí, você não pode doer mais. Você não tem mais isso, você não tem mais aquilo. Então, qualquer deficiência do corpo físico, não se preocupe. No extrafísico, você pode plasmar o psicossoma, completar o psicossoma e acabou. Se você não tem perna, não tem braço, não tem um seio, não tem útero, não tem ovário, entendeu? As pessoas falam sobre doação de como é que eu vou viver sem um rim? Você vive sem útero, você vive sem apêndice, você vive sem uma porção de órgãos. Uma vez eu fiz uma listagem dos órgãos que são retirados assim banalmente. Vesícula. Agora, você está aí plena, faz 22 anos com um rim só. Isso. Nunca tive problema nenhum. Isso aqui é importante, que hoje perguntaram aí sobre doação de órgãos. Sobre doação de órgãos. Por isso que é bom a gente esclarecer isso. Tem uma saúde que benza a Deus, sabe? Eu tenho os achaques normais, assim, da minha idade, né? Os problemas normais, um pouco mais frágil e tal.
uma gripe, esses negócios assim, né? Como eu falei hoje para o Mário. A gente, depois de uma certa idade, vive virar pinto de ovo de casca mole. O Alex não apareceu, né? Mas fora disso, estou aqui. É? Está trabalhando, ele viajou, imaginei. Porque também ele poderia falar alguma coisa para a gente saber como é que é a dona Marisa. Ela pode falar também. Não, mas ela é a filha caçula sua, não dá. Agora aqui. Assisto a tertúlia há poucos meses, por isso já não sei se já me perguntaram isso. Aqui no Rio de Janeiro tem um padre novo que diz ver e receber mensagem de Nossa Senhora. Ele até já guiou um grupo a Fátima em Portugal, ocorrendo lá fenômeno físico como aproximação do Sol e outros. O senhor saberia dizer que a consciência é essa que aparece como Nossa Senhora? É possível ser ela mesma? Olha, não interessa, o processo é que lá é catolicismo, é padre, é profissional, sacerdote profissional, que é a turma da pedofilia. E lá é uma religião, ele está fazendo o marketing do processo. E outra coisa, do jeito que está fazendo aí, é a imitação da cova da Iria, em Fátima. Eles fazem isso, que é dentro do marketing da Igreja Católica hoje, que eles estão fazendo. Esse padre é isso. O problema é ela comprar o livro do Marcelo, e tem uma coisa também, ele diz que vê Nossa Senhora fora do corpo. De repente, alguma consciência desequilibrada que não sabe controlar o psicossoma. Agora, seria bom ele ver onde a religião termina. Arranjar o livro aí para ele ver, né? Já está, é só pegar lá que tem os dados na internet, não tem? Aqui no Verbete eu falo sobre o mito do anjo da guarda. O projetor extrafísico. Sei, mas agora, a Nossa Senhora é coisa mais brava, devido à cova da Iria, lá de Fátima. Agora aqui. Pode ocorrer catalepsia projetiva para um recém-dessomado confuso, caso não receba a ajuda de um projetor auxiliar dessomaticista? Hoje, durante um sonho lúcido, desejei me projetar pela técnica de sonho. Fiz uma projeção que experimentei volitação e autotransfiguração. Mas, quando voltei para o estado da vigília física, percebi que era um sonho projetivo. Acho que não projetei porque devia manter o pensamento. Estou acordado ou projetado? Pois eu mantinha a frase do sonho lúcido. Estou sonhando ou acordado? O que o senhor recomenda? Olha, eu recomendo que você trabalhe mais com as energias, faça mais assistência, que aí os amparadores de função vão ajudar você a desenvolver o processo da projeção quando precisar. Vão até fazer projeções assistidas. Isso ajuda. Agora, sobre esse caso, a primeira pergunta deles aqui, eu vou ler de novo. Pode ocorrer catalepsia projetiva para um recém-dessomado confuso, caso não receba a ajuda de um professor auxiliar, projetor auxiliar, dessomaticista? Bom, catalepsia projetiva não vai acontecer, né? Porque ele já dessomou. Então, ele já não está projetado, né? Ele vai estar, mas isso é uma catalepsia extrafísica. Todo o processo extrafísico da consciência, do processo parapatológico... Não, mas ele pode se tornar um comatoso. Um comatoso, é isso que eu ia falar. É um processo patológico. É o processo patológico. Totalmente. Né? O importante é a gente se programar para uma dessoma com lucidez. Você dessomar com lucidez. Porque todos os estados em que as consciências extrafísicas não têm lucidez são considerados psicopatológicos, parapsicopatológicos, né? Agora aqui, ó. Já participei desse processo de dessoma inconscientemente. Só vim a ter consciência há pouco tempo. Mas o que mais lembro, e mais intensas e extensas, são quando amigos passam por processo de quase morte, tipo acidente. Começa a ter percepção do acontecimento muito antes. E quando está próximo do acontecimento, a percepção diminui e sinto alívio. Minhas percepções são tanto no físico quanto no extrafísico, quase que 24 por dia. E às vezes acordo com sensação de missão cumprida. Agora, é um bocado que essa pessoa está fazendo, né? Eu quando tenho alguma premonição assim, que alguma coisa não muito boa vai acontecer com alguém, eu costumo... Em primeiro lugar, não comento muito com ninguém para o abismo do outro. Vai acontecer, não dá força naquele processo.
e procura entregar o processo ao amparador para que ele minimize o que puder naquela situação, porque às vezes até a pessoa precisa passar por um acidente de percurso para poder dar uma guinada na vida. E a gente não tem essa noção aqui no intrafísico. Então, é sempre importante trabalhar a energia, jogar a energia, o melhor de você, e entregar a situação na mão dos amparadores. Isso vai te dar um conforto também e uma sensação de consciência tranquila, né? Que tipo de assistência o senhor, na condição de pai da monja, dava a ela e qual tipo de mega assistência ela fazia? Não, olha, do meu lado a minha coisa era mínima, eu era pai da assistência paterna, não é isso? Agora, o caso dela é que ela deu muito exemplo para todo mundo que teve contato com ela. E eu me dediquei muito ao processo dela, porque eu vi o nível da criança, como é que era, desde pequena. E isso aí fez com que houvesse mais interação entre a gente. O problema todo, até hoje, ela me ajuda também por causa disso. Agora, o que se passa? Essa vida desencadeou uma série de, vamos dizer, benesses, de condições boas, assistenciais, não só para mim, mas para todo um grupo evolutivo, que é uma boa parte, inclusive, desses amparadores e gente com quem eu trabalho hoje. De modo que todos esses foram beneficiados pelo assunto. Agora, tudo partiu desse processo. A mãe dela, que era a minha mulher, a minha esposa, ela morreu mais cedo. Então, o processo ficou na minha mão. E eu, então, desenvolvi as coisas daquilo que eu precisava. Agora, da minha parte, é mínimo, o processo todo é ela. Ela fez, assim, coisas incríveis. Agora, eu é que desconfiei do processo, do nível evolutivo dela. Porque mãe e pai conhecem mais os filhos do que os outros, né? Você sabe disso. Então, eu desconfiei daquilo. Cheirei a coisa no lugar certo, né? Usei o cheirador para fazer a ciscagem, investigação, negócio, e vi que aquilo era importante. Agora, foi nessa vida também que ajudou o processo de fixação das coisas do Zé. Muita coisa partiu disso. Agora, por isso que eu também sigo as coisas dessa equipe toda que foi criada a partir disso. E essa equipe, com o tempo, se fortaleceu muito. Agora, por exemplo, tem uns que são assim, mais secundários, que desapareceram com o tempo, que são alguns que aparecem aí. Agora, por exemplo, aqueles preceptores que estiveram aqui, tem gente no meio que é dessa época, tem vários desses. Eu, por exemplo, já vi que o AIEC também é dessa turma. Então, era um conjunto grande de pessoas que tiraram dividendos, filhotes do assunto, que aquilo deu efeito maior a partir da vida dela. Agora, o processo é ela. Eu não estou valendo nada nisso, como na maioria das coisas, mas, pelo menos, eu estava atento, foi o que me ajudou. Então, por isso que eu vivo falando para vocês, olha os detalhes, faça a reflexão de 5 horas, pense no assunto. É muita coisa que a gente deixa passar. Eu quero dizer para vocês, uma das maiores frustrações que eu tive, inclusive o Zéfiro teve, em mais de uma vida, foi o processo vamos dizer assim, aquele autoconhecimento que você tem depois disso que a Marisa está estudando, depois da Dessoma. Aquilo que você deixou aqui, está tudo na mão, tudo mastigado, inteiro, e você jogou fora, ou deixou passar, entendeu? Ficou ocioso o processo, não houve aplicação daquilo. Eu sou implicado com isso. Agora, isso, como é que você conserta isso? Vendo os detalhes. Por isso que eu sou implicado com o problema de detalhismo, para não entrar mais nesse erro da omissão, que a omissão, no caso, como eu chamo, é deficitária. Por que eu criei essa palavra omissuper? Que é para superar esse processo. Agora, isso já vem comigo já há muito tempo, isso não é da agora, não.
Vocês estão entendendo, né? O que você queria? Você pode falar, será que é possível você falar, você sabe até que idade ela viveu nessa vida? E Não, o que ela que ela até os fez, 23 anos só. E o que ela fez de profissão? Era a presença dela com os processos. Era uma menina... Por exemplo, eu vi uma pessoa nessa minha vida parecidíssima com as coisas dela. Essa moça era uma moça lindíssima, loura, uma menina. Ela tinha, quando eu encontrei, foi pouco antes dela morrer, ela devia ter sido no máximo uns 16, 17 anos. Mas estava numa cadeira de roda. E era loura, mas linda, a loura. Está entendendo? Agora, o que é que se passa? Todo mundo que chegava perto dela ficava assim, esbavacado, que era a força presencial da menina. Eu nunca fiquei sabendo. O nome dela é o mesmo nome da filha da Angélica, em português. Angélica. Ela era meio parente da nossa amiga que recebia o tal mal, lá em Uberaba. Mas ela morava numa cidade do estado de São Paulo. Agora, a Angélica, logo depois, ela morreu. E ela foi lá para visitar essa que era médica, uma pessoa muito boa. Então a gente ficou conhecendo. Essa moça, por exemplo, eu não sei quem ela era. Ela podia ser até uma evolucióloga. Nunca fiquei sabendo de nada. Não foi possível estudar, porque a família não era do movimento espírita, só a amiga dela que era amiga da gente. Mas, por exemplo, a força presencial daquela menina, plácida, parecia lá aquele ser que acabou de aparecer, e totalmente paralítica lá, e falando tudo, falava suave, muito feminina, entende? Uma aparência formidável. Os processos da nossa amiga foi mais ou menos isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a Angélica apareceu, eu disse, não, essa não é a monja. Parece com as coisas, mas não é. E não era mesmo. Que a monja depois apareceu para mim, ela estava lá, eu vi a monja fora. Então, o problema todo é esse. Ela viveu até os 23 anos, mas a força presencial dela, da minha filha, era um desbrão. E aquilo conquistava, abria caminho, apaziguava, pacificava. Agora veja, ela já fazia, a grosso modo, de uma maneira rudimentar, aquilo que eu vejo que ela faz fora do corpo. Eu saí várias vezes com ela em projeção. Então ela fazia isso fisicamente. Agora veja, no caso dela, ali ela podia fazer as coisas até aquele nível que não ia chamar tanto a atenção da história. Entende? E ela morreu logo. Então, ela ajustou um monte de gente. Eu penso que muitos serenões fazem isso. É o negócio da mini proex, entende? Acho que eu vi falando. Faz isso para ajustar algumas coisas. Agora, o povo, de modo geral, eles ficam pensando que isso é só ajuste grupo kármico, direto, mas não é. É problema de limpeza holopensênica, de ambiente, limpar a baratosfera. Por quê? Ela ficando na carne, quer dizer, no corpo humano, aquilo fixa e funciona o tempo todo. Então é muito diferente. Estudo, gente, está aí para a gente estudar. É muita coisa obscura que tem no estudo. Mas, por exemplo, das tendências dela, por exemplo, ela chegou a ter emprego, trabalhar, ou o meio social dela? Não, eu procurei ajustar a situação, e quem estava trabalhando mais com ela era eu, para ajudá-la nas coisas todas. Então ela ajudava só com a presença dela, a opinião dela, contato social. Na época era muito importante aquilo, por causa do povo que nós estávamos mexendo com ele. Entende? Agora, que eu lembro, era mais ou menos 23 anos que ela morreu. A mãe morreu pouco depois do parto. Teve um negócio lá, ela morreu, que era o problema dela mesmo, que era fraquinha. Agora, tudo parece que estava mais ou menos previsto para ser assim. Umas 3 ou 4 pessoas da família daquilo lá, foi tudo estudado antes. A segunda vez, então, que ela teve uma mãe que morreu Como logo... é que é? A segunda vez, então, pelo menos, que ela teve a mãe que morreu logo após o parto. Não, ela já deve ter feito isso mais vezes. Eu também fiz. Vocês não ficam pensando que a minha mini proex única foi essa que eu tive lá como filho de Chico Xavier? Não foi, não. Não, professor. Eu já tive isso antes.
Não, eu lembro. Eu estou falando da mãe da monja que morreu logo após o parto dela. Sim, mas às vezes acontece. Teve pelo menos dois, né? Às Que é o vezes do acontece Cristo dada por ti desse. Entendi. Outra coisa, eu morri mais cedo lá na Espanha e o Chico morreu logo depois que eu morri. Quer dizer, ela, a minha mãe. Faz parte. Isso aí faz parte do processo de renascimento, etc. Tal. Uma outra coisa. Vamos entender bem isso agora, o que eu vou falar aqui bem claro. Quando uma mãe morre devido ao processo da filha, é para completar algum trabalho que tem, já visando a próxima vida. Vê se me entende. Pensa bem nisso, você vai começar a entender mais o assunto. Então, isso tudo tem. O do Chico, por exemplo, quando eu morri, tinha muita coisa que seria bom de cair fora de lá. Que eu ia sustentar umas coisas. Como eles acabaram comigo, o melhor foi ele sair de lá. Foi por isso que ele saiu. Então, uma coisa que puxa a outra. Você está entendendo como é que é? Tudo a gente tem que estudar. Agora aqui. Sou fã do trabalho de você. Já aprendi muito e mudei de vida. Sempre vivi humildemente. Faltava dinheiro. Esses dias atrás, há uns 15 dias, meu veículo foi furtado. Levaram o carro inteiro. Fiquei chateado. Levaram o carro inteiro. Essa está ótima. Fiquei chateado. Depois fiz alta análise. E já consigo perceber algumas recorrências, examinando mais a fundo em minha memória. Lembrei que fui roubado várias vezes desde pequeno. 3 bicicletas, um videogame, 3 furadeiras, 2 máquinas de solda, 2 lixadeiras, um notebook, roupa, sapato e, por fim, o carro. Todos momentos diferentes, só o carro atualmente. Ele deve estar morando na favela, no mínimo, né? Sei que pelos meus ensinamentos é o meu padrão energético. Já tomei providências físicas, cadeado, alarme e espiritual, mudando minha forma de pensar. Mas como sair desse ciclo vicioso definitivamente? Já busquei várias respostas, mas nenhuma delas chegou à conclusão efetiva. Gostaria de uma visão de fora, de alguém que entende um pouco mais sobre isso. A primeira coisa é o seguinte: você é uma vítima dos acidentes de percurso em cadeia, um depois do outro. Primeira coisa, onde é que você morava? Você não explicou. Se é favela, você tem que cair fora do lugar. Se você ainda mora num lugar desse, está errado. Segundo, se você tem um bem que tem valor, você tem que fazer um seguro. Se você não fez, você está errado. Agora, me conta, você está parecendo aquele cara que tem uma farmácia e durante 2 anos já roubaram a farmácia 15 vezes. Ele ainda continua lá e não tomou providência nenhuma. Você está igualzinho a esse cara. Deixa de olhar o que é isso. Roubar tanta coisa da pessoa. 3 bicicletas. Se já roubou uma, quer dizer, você, na minha terra, o nome, tem um nome para isso. É Burraldo, Burrildo e Burroide. Por quê? É lambão, desleixado, ausente, alienado, boboca, não tem, é disperso. Primeira coisa, você é disperso. Então o negócio todo é você trabalhar com você. Tem que conversar com o seu ego. Tem que dar um jeito de melhorar essa situação aí. Roubar 3 bicicletas, só na primeira já devia ter tomado a providência, para não roubar a segunda. Agora, 3. Olha só, como é que é possível? Bicicleta, eu estou falando de bicicleta e do carro. Por exemplo, roubaram meu carro. Eu, então, vi que tinha roubado, cheguei lá, fiz o processo na polícia, o BO do carro, não era meu, do carro. Agora, quem quer que você faça? 17 dias depois, o seguro me deu o dinheiro com outro carro novinho, com todas as coisas que tinha do meu seguro. Passaram mais ou menos 2 meses. Eu já falei isso aqui. Aí da polícia me telefonaram: doutor, encontramos o seu carro. Veio do Espírito Santo. Os bandidos roubaram tudo quanto foi banco através dele. Agora, como é que está o carro? Assim, está um bagulhinho. Está cheio de buracos de bala, cheio de tudo quanto é. Quer dizer que ele resistiu bem, resistiu. Porque o carro era um Fusca que tinha sido maceteado, era um verdadeiro blindado, era um tanque, por isso que eles roubaram, assaltaram o banco. Eu depois até falei assim: bola, está vendo só? Naquela ocasião, quando ele me ligou, ele falou assim: você não quer ver o carro? Eu falei: não quero saber de nada, o seguro já me pagou faz mais de mês, que aqui já fazia uns 2 meses. Então a mesma coisa eu falo aqui para o meu amigo: dá um jeitinho que você, aqui no Sul eles chamam, você
sonso, não é isso? Lá em Minas é lerdo. Que nome que é que tem mais para esse tipo de pessoa? Leso. Que mais? Hein? Pois é, tem que dar um jeito nisso. Você é isso. Ninguém fica desse jeito, não. Agora, ó, não culpa os outros, não. O maior culpado nessa história é você. Que você está. A ocasião é que faz o ladrão. Ele oferece. Eu já estou até com vontade de falar para alguns amigos para visitar você. Para saber, para assim, ó, você quer examinar como é que é fácil roubar uma pessoa? Vai lá e veja esse cara. Quer dizer, é um perigo, né? Vitimologia total. De modo que, ó, vamos dar um jeito nisso. Agora, ó, vamos trabalhar com o processo de energia e vamos mexer com isso para melhorar. Agora, ó, olha bem o seu holopensene. Holopensene é a atmosfera de vida da pessoa. Como é que está o ambiente que você mora? Paulo, ele podia vir aqui fazer algumas dinâmicas, ficava aqui uma semana passando por todas as dinâmicas do laboratório. Seria bom. Para ele entrar na série. Vai melhorar. Disso, né? Não, e melhora a força presencial. Tudo, a força presencial dele. A força presencial dele, 0. Não tem nenhuma. Agora, interessante que nos acidentes de percurso dele, ele tem as perdas financeiras, mas ele não teve agressão física, né? Então, não, e ele escreve bem, olha que escreve bem, fez a listagem das coisas, tudo mandou em pouco tempo. Você é fora de série, você é um desperdiçado. Chega aqui que a gente te dá um jeito. Professor, indica o verbete da professora Adriana, antivitimologia. Tem que estudar isso aí. Deixar de ser vítima. Decidir deixar de ser vítima. Não, e os últimos 3 verbetes depois dela também, os 2 depois, também falaram em antivitimologia. Exatamente. Agora aqui outro. Ontem assisti a tertúlia sobre política e adorei quando o senhor comentou sobre a necessidade de segurança do país, ressaltando que se referia principalmente à segurança política. Também considero importante que nossa moeda estivesse segura. Hoje, temos o escandaloso cartel bancário comandado pelo Banco Central, que viabiliza o gasto desenfreado do governo através de títulos públicos que endividam nossas futuras gerações. Aliás, uma prática corrente quanto ao mundo afora por causa dessa desgraça chamada modelo econômico, que é keynesiano. O senhor não acha que o controle da moeda naturalmente controlaria o governo, que seria obrigado a gastar menos, e gastando menos retiraria a sobrecarga do setor produtivo? Realocando recursos hoje destinados ao governo para a produção, de forma a possibilitar um aumento de oferta de produtos e a preço mais baixo para toda a população? Olha, assina embaixo, estou com você. Acho que o processo econômico tem que começar por aí, até a gente acabar com a moeda. Mas o jeito seria isso mesmo, o controle da moeda é importante. Agora, do jeito que eles querem, o PT não deixa controlar moeda nenhuma, ele só quer a moeda para levar para o bolso. Alguns não levam nem bolso, porque eles não têm, levam para cueca. Já aconteceu vários casos de cueca, né? São os chamados cuequeiros. Então, nós estamos cheios deles. Aí tem mensaleiro, cuequeiro, aloprados, estão todos nesse meio. E tudo tem relação com o PT. Vamos ver se agora, com a nova presidente, que muitos de nós temos esperança que alguma coisa vai acontecer de novo, se vai melhorar alguma coisa depois disso. Né? Há uma esperança nisso. Agora, há muito problema político, a gente não sabe. Aquela carta que ela fez para o Fernando Henrique, até que ponto que aquilo é bom, até que ponto que aquilo é golpe. Ninguém sabe como é que é isso. Então vamos ver, né? Vamos pensar pelo melhor. Pensar positivo em favor dela. E viva a presidente. E viva a Gleisi Hoffmann, que é nossa aqui da turma. Vamos ver se melhora isso. Agora, gente, eu entrego vocês de novo à professora Marisa. Vocês viram que hoje até a Mercedes, que é a nossa capitã do navio, do transatlântico, veio toda a caráter. Agora, ó, o nosso clube dos chapéus aumenta quando esfria. Olha lá, ó. Tem gente que vem com as coisas na cabeça, ó, só que tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 aí, tudo é clube dos chapéus. Tá certo? Fazer uma pergunta, então, para minha sogra querida. Não, mas é verdade, é querida mesmo. Marilza, ali na página 36, na antagonismologia, você colocou antagonismo ética-cosmoética. Eu entendo nesse caso como mais um paradoxo que pode ocorrer algumas vezes. Eu queria entender por que você colocou como antagonismo.
Eu acho que existe a questão da ética, muita coisa que é ética, a pessoa chama de cosmoética. Eu acho que a cosmoética está acima da nossa ética em todos os sentidos, entendeu? Mas é uma forma, pelo menos, de começar a achar que está vivendo a cosmoética, não deixa de não. Então, aqui no caso, eu coloquei, por exemplo, a ética e cosmoética como antagonismo, porque se você for ajudar alguém a morrer aqui embaixo, você está enquadrado nas leis civis, né? E na cosmoética, você está fazendo um benefício, você está prestando uma assistência. A ideia foi essa, entendeu? Que é um antagonismo em termos de leis, né? Em termos de valores, de conduta. Eu entendi isso. Mas eu entendi que isso seria mais dentro de um paradoxo, sabe? Até porque depende do caso. Porque, por exemplo, mesmo aqui no intrafísico, você pode auxiliar dentro da ortotanásia, né? Sem não auxiliar, só não... É diferente. A ortotanásia vai dar condições para que a pessoa consiga fazer uma dessoma tranquila, em harmonia com ela mesma, com o ambiente, cercada de carinho, de cuidado. Agora, Cecília, a ortotanásia é uma das coisas, é difícil de acontecer. Sabe por quê? Os familiares não investem no doente terminal. Eu trabalhei 20 anos como terapeuta naturalista. Várias vezes eu fui chamada a hospitais para atender doentes que estavam muito mal. Alguns chegaram a dessomar na época. Só que quando eles viram, eles não valorizam o conforto do doente terminal. Entendeu? Eles acham que porque não vai ter retorno. Então eles estão pagando um terapeuta para ir lá fazer uma massagem, virar o doente do lado, do outro, jogar no meu caso, né, que eu trabalhava com a bioenergia, trabalhava na área da medicina naturalista. Então, trabalhar as energias com aquele ser que está ali. Então, eles começam, você larga seu consultório, você deixa de atender no seu consultório, no seu ambiente, para pegar um táxi, pegar um ônibus, ou tirar o carro do estacionamento, para ir num hospital longe. E para atender, você tem um ônus, e isso você tem que cobrar, como qualquer outro profissional cobraria. E, além do mais, no meu caso, eu acabava dando assistência à família toda, todo mundo que estava ali. Então, chega num ponto, eles não querem pagar mais. E faz parte, no meu entender, da ortotanásia, se for o caso do doente acamado muito tempo, uma massagem no corpo, até ajuda a soltura do psicossoma, entendeu? Então, a ortotanásia, no sentido completo, é mais difícil acontecer do que se imagina. Não é só um ambiente, se você analisar mesmo, pelo menos a maneira de eu ver isso, é todo um contexto multidisciplinar, ambiente físico, profissionais gabaritados para ajudar aquele ser chegar até a dessoma com dignidade. Eu considero a ortotanásia, a dessoma com dignidade, como uma mulher na hora de ter um parto e ir para um bom hospital, assistida por um bom médico, é importante para que ela consiga se tornar consim dentro de um padrão de harmonia e dignidade, que ela chegue bem a essa dimensão. Eu considero os dois lados. Obrigada. Marilza. Oi. É a Alzira aqui em cima. Na página 35, você poderia fazer um cotejo entre as várias dessomas que você cita aqui na enumerologia? A dessoma natural, eu considerei aqui aquela pessoa que simplesmente, às vezes, vai dormir, vai cochilar e dessoma ali. Eu acho maravilhoso, isso deve ser ótimo, né? Você acordar, quando vai dormir, acorda do outro lado, sem dar trabalho a ninguém, sem dar despesa, sem parar numa UTI, aqueles procedimentos terríveis que estão dentro da UTI. A dessoma abrupta, a dessoma
A pessoa chega na janela, de repente vira, ou acontece um acidente, ela sai para um passeio, acontece um acidente, de repente, atravessa um carro na frente, não tem como sair fora. A dessoma acidental, eu considerei também aquela pessoa que não deveria estar naquele lugar e de repente estava, né? Eu perdi uma grande amiga, que ela estava se programando para entrar para a Conscienciologia, começar a estudar. Ela ajudou muito, né? Lá em Belo Horizonte. Mas ela dizia, assim que eu formar, eu vou. Ela trocou de lugar num carro, tipo assim, né? Ela trocou de lugar no carro, que ela estava com pressa de chegar num lugar para casa e voltar para casa. Ela foi a única, o carro bateu, ela foi a única que a porta abriu e ela bateu com a cabeça no meio-fio e ali ela ficou. Então, eu senti assim, que a vida estava me tirando uma pessoa que, com certeza, ela era inversora, uma pessoa muito bacana, muito inteligente. A eutanásia, todo mundo sabe o que é, né? Que é a questão de ir lá desligar os aparelhos, né? É aquela história, o projetor sai do corpo, é aí que eu falei, a ética cosmoética. O projetor sai do corpo, presta um serviço humanitário. Se você for desligar um aparelho, um oxigênio, ou até mexer e acontecer da pessoa morrer, você está arriscado a cumprir um processo. Outra coisa, a distanásia é esse prolongamento de vida comercial que existe em alguns hospitais e por alguns profissionais. Eu já vi isso também. Você vê que a pessoa está assim, já está mais para lá do que para cá e os médicos estão ainda em cima com procedimentos. Não, vai ficar aí mais um pouquinho, vai ficar aí mais um pouquinho. Por que vai ficar aí mais um pouquinho, né? Mas aí a gente também não tem parâmetro para medir a visão do profissional no caso. Mas existe isso. A cacotanásia é aquela morte violenta, tortuosa, sofrida. Por exemplo, aquela vítima de sequestro, aquela moça que ela foi toda mutilada, arrancaram seio, arrancaram dedo, lá em São Paulo, há uns anos atrás, né? A cacotanásia é a morte violenta, sofrida, desse jeito. Eu acredito que muitos doentes terminais também estão tendo a cacotanásia porque sofrem demais com as dores físicas, falta de conforto, falta de condições de tratamento, uma série de fatores. Se a pessoa sofre muito até chegar à dessoma, com certeza ele está vivendo algum nível da cacotanásia. E a ortotanásia, que seria, eu considero e até coloco aqui mais adiante, como completismo, a ortotanásia e o completismo, né? Seria aquela pessoa que vai de consciência tranquila, com serenidade, sabendo o que está acontecendo, admitindo que está passando por uma outra situação. E a manifestação disso, o resultado disso, é justamente a família tranquila, aceitando aquela separação, aceitando toda a situação, sabendo que o outro está largando um corpo doente, mas está indo para uma condição melhor no extrafísico. Eu considero a cacotanásia não só no intrafísico, como no extrafísico. A consequência no extrafísico deve ser muito maior do que no intrafísico, principalmente para a consciex, né, que está dessomando. Lucidez. Todo processo de dessoma, eu falava brincando, e ainda falo, né, com as pessoas, eu quero morrer lúcida e saudável. É o máximo, né? Como diz o nosso amigo aí, é o máximo. Então, você saiu daqui, é como se você saísse daqui, passasse aqui, subisse a escada. Opa, estou subindo a escada, não vou precisar descer mais. Né? Eu quero morrer lúcida e saudável, estou trabalhando para isso. Né? Meu objetivo é esse aqui. Daqui para frente vai ser tentar a maior lucidez possível para poder ter uma ortotanásia. Foi um erro. Ficou certo, Elzira? Não, ficou, mas assim, você tem experiência com relação a isso no extrafísico, nessa questão de ajudar a dessoma nesses vários exemplos que você citou? Tenho algumas experiências. Tem umas coisas assim muito diferentes uma para outra que você poderia nos explicitar? Eu já contei uma aqui cedo. Por exemplo, a morte abrupta. Ela é como que ocorre isso depois da dessoma disso? Olha, uma vez eu ajudei numa dessoma de um acidente
de um rapaz lá em Belo Horizonte. Eu não conheci o rapaz. Depois eu vim atender a noiva do rapaz em consultório, né? Aí, conforme ela falou, eu disse, aí eu lembrei, né? Foi a dessoma que eu tinha falado, não se preocupa não, que aquilo estava programado. Ele desceu, mas eu fui atender nível terapêutico, que eles estavam com casamento marcado. A pior viuvez é a da noiva, não é da mulher, da esposa, sabe? Então o sofrimento era muito grande, porque é um sonho que não é complementado, né? Por causa do casamento. Então, houve o acidente e o corpo físico ficou bem avariado. Esse rapaz, fora do corpo, ele estava tonto. E as marcas, é interessante, eu estou falando e as coisas estão vindo. A cabeça dele, que teve vários cortes assim, ele, fora do corpo, ele apresentava aquele impacto da pancada, ele ainda estava sofrendo o impacto, ficou completamente tonto. E conforme ele sacudia a cabeça, sabe quando a gente fica tonta, recebe um susto que você sacode a cabeça assim? A coisa ia se ajustando, o rosto dele ia novamente se melhorando. Aí é que eu pude ajudá-lo, dizer que ele tinha dessomado e tal, e encaminhei. Quer dizer, os amparadores estavam adiante e encaminhou. O negócio, na época que eu vi, que era uma programação dele, essa morte abrupta, e até ele teve esse tipo de dessoma, porque ele andava fazendo algumas besteiras. E foi uma forma dele não se comprometer, não comprometer mais essa vida, a dessoma dele. Então, foi embora. Mas, acho que eu respondi? Respondeu, obrigada. Eu queria falar uma coisa em cima de uma pergunta que a Socorro fez mais cedo, sobre encontro pós-dessoma junto à consciência assistida anteriormente. Na verdade, teve uma dessoma do pai de um amigo nosso, que de vez em quando eu saía do corpo, ia lá e ia ver como é que ele estava. Ele até é citado aqui na caracterologia, pois ele que me procurou pedindo para morrer com dignidade, ele sabia que ele estava em estado terminal, e ele pediu, nesse encontro que eu estive com ele, depois da dessoma, uns 6 a 7 meses depois da dessoma dele, ele pediu que a família destruísse uma determinada joia. E ele descobriu, dessomado, que aquela joia vinha sendo uma isca para ele em termos de ganhos, de ganância pelo ouro. E a mesma joia, várias vidas dele, ele foi possuidor dessa joia. Então ele pedia que ele quer dar uma outra guinada na vida dele, nas próximas vidas, e que ele não queria mais esse laço com o ouro, com joias em si. Eu passei o recado, mas a família não levou em consideração. Não sei que joia assim, joia assada, eu não sei não. Só que aqui nesse momento, quando a Socorro pediu, eu senti a presença da consciência, ela pediu que eu pedisse novamente que ele se desfaça, dissolvam as joias, porque ele não quer mais ter rastro disso para a próxima vida. E eu estou falando isso, eu mandei um e-mail dizendo que ia apresentar o verbete hoje, e eu acredito que o filho dele esteja me ouvindo. Então, eu estou repassando o pedido dessa pessoa, dessa consciência agora, está pedindo aqui, ele está aqui, pedindo que dissolvam essas joias. Ele realmente está querendo dar uma guinada para a próxima vida. Ok? Marilza? Oi? Só queria saber se você teve alguma experiência, mais especificamente, no horário da angústia humana, exatamente naquele horário das 6 às 21 horas, se você, neste horário, percebe alguma coisa diferente, porque é o horário onde as consciências se encontram com as consciências, né, de certa forma também, é um horário mais propício para esse tipo de assistência também, né? Olha, a minha experiência de perceber o extrafísico nesses horários, me vem muito a questão da solidão interna das pessoas.
Eu não me lembro de ter assistido a dessomas nesse horário, mas de ter percebido auges de desesperos nesse horário. E o problema é que esses auges de desespero levam as pessoas a vícios, né? Quando elas não levam as pessoas a vícios. Então, eu já tive bastante parapercepções no momento que eu trabalhava energia. Eu tive um período na minha vida em que eu fiquei, um período bem longo, em que eu fiquei muito à disposição do amparo, dos amparadores. Então, a qualquer momento que eu estava dentro de casa, era dona de casa, então havia condições de ter essa disponibilidade para o amparador. Então, eu tive, sim, várias experiências disso, de visualizar pessoas e pessoas, trabalhar a energia, procurando melhorar isso. Porque parece ser um horário mais propício para até mesmo na própria TENEPS, né? Esse é o horário mais falado, né? Que as pessoas voltam para casa, tinha uma hora do anoitecer, da melancolia, né? Da angústia humana, que é chamado da angústia humana. Isso em várias linhas falam isso. Mas eu acho que existe também o domingo. O domingo também é um dia que as pessoas, se você parar para fazer uma para-percepção, você vai observar que no domingo, esses feriados prolongados, tudo você capta isso. É terrível isso. Se você quiser sintonizar, você sintoniza. Tá? Agora, é interessante essa questão de parapsiquismo. Eu fui voluntária no Hospital André Luiz, Hospital Psiquiátrico André Luiz, 2 anos e pouco, lá em Belo Horizonte. E eles ficavam super alterados na época de Natal, Carnaval. Eles não sabiam o calendário, mas você observava a alteração nos doentes de uma forma geral. Era muito interessante observar isso também. O Holopensene, eles captavam. Só queria dar uma sugestão de um filme que é bem interessante nessa questão de assistência na dessombra, que é o Guantanameira. É um filme chamado Guantanameira. Guantanameira. Que tem um histórico da assistência na dessoma também, assim, bem interessante. Tem um artigo do Rodrigo Guedes, em que ele fala sobre assistência de soma e depois ele acompanha, ele encontra com a Consciex e continua a assistência na Consciex. Eu procurei esse artigo para colocar referência e não achei. Pedi o Rodrigo para mandar para mim e ele não teve tempo, ele está muito ocupado lá na IC. Mas tem um artigo sobre isso. Eu queria falar uma coisa para você lá. 2h12. Então eu vou falar de propósito. O seu verbete está muito bem coordenado. Isso mostra que você amadureceu demais. Quem te conhece igual eu há tantos anos. Então, você agora é obrigado a fazer uma série de verbetes com toda essa dedicação. Agora, a maior prova que eu quero mostrar isso é um fato. Eu vou mostrar aqui agora. É a primeira vez que eu vejo, nem os meus verbetes, nunca aconteceu isso. A sincronicidade de todos os itens básicos da análise que eu faço cair no mesmo número, que foi 12, aquilo que eu mostrei. Então, tem 5/12 nos itens desse seu verbete. São 12 máximos. Presta atenção. Tem 12 objetos. Tem 12 revisões de forma. Tem 12 siglas. E tem 12 sesquipedais. Eu nunca vi isso acontecer em parte nenhuma. É muita situação. Como eu marco tudo, quando eu olhei, eu falei, bora, estou com 5/12 aqui. Tudo igual. Eu não lembro de verbete nenhum ter acontecido isso. Agora, o que isso mostra? Mostra a equitatividade, o equilíbrio do processo dos seus pensamentos. Você chegou ao nível de 12 itens. Daqui para frente, você pode fazer uns com 20, com 30. Você está entendendo como é que é? Nesse nível, você atendeu todas as coordenadas possíveis. Agora, o que é engraçado é que são 5 itens que eu estou pegando, são os básicos daquilo que eu estudo. E eu vejo isso aqui, praticamente,
quase todo dia quando é de fora. Olha aqui, ó. São esses 4 extras que eu tenho tudo escrito e mais o processo, que aqui entra o problema dos máximos, que é aqui. Então, são os 5. E os 5, todos eles com 12, eu não estou forçando nada disso. Está tudo escrito aqui. Então, você veja, há uma não é singularidade, é equitatividade. Há um equilíbrio dentro desse nível de manifestação lógica e racional, vamos dizer, do argumento. Pensa nisso daqui para frente. Pondera bem, pense mais, reflita sobre o assunto. Que isso aqui é uma mensagem para você. Você está entendendo? É uma mensagem. Eu vou repetir o que é. 12 máximos, 12 objetos, 12 revisões, 12 siglas e 12 palavras sesquipedais. Tudo igual. Gente, ela que fez verbete, não tem nada a ver com isso. Eu estou analisando aquilo que me veio dar na minha mão. Eu não estou forçando nada, é o que ocorreu aqui. Quer dizer, você está indo para a dúzia. Vamos ver se agora você vai para o centena, para o milhar, não é isso? A dúzia você já dominou. Vocês entenderam o que eu quero falar, né, com ela? Você entendeu a situação? Agora, ó, eu não lembro nem dos meus verbetes ter dado tudo certo assim, sincronicamente, tudo no mesmo nível. Aquilo que a gente chama o even, ficou kits, tudo no mesmo nível. Muito importante. Vamos em frente, tá? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 47 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 24 votos presenciais e 10 votos online. Os recados de hoje: o João Paulo sobre o curso com Sincobaia, a Marilza sobre o Festival de Inverno, o Rodolfo sobre inteligência financeira e a Rosa sobre o programa Verbitografia. Boa tarde, venho falar sobre o curso com Sincobaia do Conscienciograma, que na versão de julho vai acontecer no dia 7. Dia 7, quinta-feira. O curso tem início às 3 da tarde, logo após a tertúlia, e vai até às 8h30 da noite. O curso tem 10 vagas, sendo que são 3 vagas de Consincobaia. 3 pessoas que vão passar pela técnica. Cada Consincobaia demora 1 hora. E para quem vem para a Escola do Parapsiquismo, tem desconto especial. A Escola do Parapsiquismo começa no dia seguinte, no dia 8. Então, o Consincobaia de julho começa no dia 7. É um curso aberto, não é só para os participantes da Escola do Parapsiquismo, é para todos os participantes, todo mundo que queira. Então, ele começa no dia 7 de julho. E descontos para quem participa da escola, que começa no dia 8. Mais informações no CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. O Discernimento convida a todos para participar do 2º Festival de Inverno da Cognópolis. Então, convidamos as pessoas para poder expor seus talentos. O evento vai acontecer no dia 25 a 31 de julho. Então, contamos com a participação de todos. As pessoas que quiserem participar no Festival de Inverno com sua arte, né, seu talento sobre arte ou seu talento culinário, podem me procurar. Eu estou com a listagem aí para dizer o que vocês querem, de que forma vocês querem participar. Ok? Obrigada. Boa tarde a todos. A Apex convida para o curso Inteligência Financeira EAD. EAD é um curso à distância onde possibilita qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil e do mundo a participarem através das aulas online, através do ambiente de ensino. Esse curso Inteligência Financeira é um curso ministrado pelo professor Hernande Leite e também terá participação do Everaldo Bergonzini e César Cordioli. O curso, ele dura 2 meses. É um curso que vai do dia 6 de agosto a dia 1º de outubro. São 8 módulos, cada módulo dura 1 semana. Essa semana existe exercícios online,
aulas também presenciais e gravadas, fóruns de discussão e tutoria com o professor. Maiores informações, basta entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org/inteligência financeira. Muito obrigado. Boa tarde. É sobre o programa Verbetografia. Tem a programação para iniciar o programa Verbetografia nesse final de semana agora. Nós convidamos a todos, até as pessoas que estão fora de Foz do Iguaçu, que podem vir em 10 dias, porque o programa será elaborado nos 2 primeiros finais de semana de julho. Então, ele pode vir, programar, passar 10 dias aqui, para poder a gente efetuar e escrever o seu próprio verbete. Só pedimos a colaboração e a atenção para que se inscrevam até quinta-feira. Nós estamos com poucas inscrições, então a gente vai fazer uma avaliação sobre a existência ou não, né, a propriedade ou não desse programa Verbetografia. Tem várias pessoas interessadas no programa, disseram para mim que vão fazer, mas não se inscreveram ainda. E a gente tem que fazer a programação, imprimir as apostilas, enfim, fazer toda uma programação. Então a gente pede para que as pessoas interessadas no programa Verbetografia, que é um trabalho, que é um espaço onde a pessoa vai estudar cada seção do verbete, como elaborar os itens. Em resumo, vai sair do programa com toda uma visão da elaboração do próprio verbete. Então, que essas pessoas interessadas façam as inscrições até a quinta-feira agora. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é evitação do autodesperdício, a especialidade autoproexologia, a autora a professora Eliana Manfroy. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.